Números 10. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zoar, comandava os exércitos da tribo de Sacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então, os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei. Voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Fala pessoal, tudo bem? Vamos a alguns comentários sobre esse capítulo 10 de Números.
Bem, aqui está a orientação de Deus para que eles fizessem 2 cornetas de prata, e essas cornetas tinham como objetivo orientar o povo em diferentes situações. Elas serviriam para dizer quando o povo deveria partir, quando o povo deveria batalhar, quando o povo estava ali em consagração diante de Deus, então ela servia como símbolo, né, de uma aliança, de um voto diante de Deus. Então essas cornetas tinham diferentes finalidades e era uma maneira, né, de comunicar de maneira eficiente a todo o povo, né? Nós sabemos que a comunicação ela é muito importante. A falta de comunicação gera desordem, gera tumulto, gera confusões, e a organização, porém, né, ela gera ordem, ela gera avanço, ela gera vitória. Então é muito importante que a gente organize. Deus tinha isso em mente, óbvio, e ele orientou Moisés a fazer assim. E aqui durante o capítulo nós vamos ver que eles entenderam isso, né, e colocaram em prática. E também aquela situação que nós vimos no capítulo passado, da nuvem, né, quando está no tabernáculo, e quando ela está acima, ela se levanta para cima do tabernáculo, também indicava o momento deles partirem ou deles acamparem. E eles aqui viveram isso na prática, e cada pessoa de cada tribo tinha uma função, tinha um papel a desempenhar. Toda a comunidade daqueles que creem, daqueles que caminham numa mesma direção, daqueles que estão buscando junto à Terra Prometida, tem um papel a desempenhar no corpo, tem um papel a desempenhar junto ao povo, à comunidade. Isso em contexto eclesiástico, nós podemos ver isso, né, trazendo aqui para a nossa época, no contexto da igreja, mas também em qualquer organização ou na própria família. É preciso que haja ordem, é preciso que hajam papéis bem divididos e que cada um saiba qual a sua contribuição para o avanço de todos. Isso é muito importante. E algo que eu quero destacar é que teve um momento aqui que Moisés chega para Hobabe, que era o seu cunhado, e pede para que ele esteja com eles naquela empreitada, né, de chegar num novo lugar, de acampar no lugar certo, porque provavelmente o que o texto nos dá a entender aqui, Hobabe sabia muito bem aquela região, conhecia muito bem aquela região. Então Moisés pede a ele ajuda, né, e fala que o recompensaria se ele pudesse estar ali junto com eles. Isso mostra da parte de Moisés um zelo, né, um cuidado com as coisas do Senhor, né, uma prudência. Ainda que o Senhor esteja nos mandando ir, ainda que a gente entenda o que Deus nos manda fazer, há coisas que dependem de nós, há coisas que o Senhor vai dizer para nós de maneira clara, de maneira nítida, de maneira até minuciosa. Mas tem outras coisas que dependem de nós, e nós não podemos fugir às nossas responsabilidades e ao nosso papel e à nossa parte para fazer da melhor forma possível aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Então, seja o que for que você tenha que fazer, obedeça a Deus, obedeça os preceitos de Deus, e também com a sua razão, com a sua inteligência, com os recursos que Deus te dá, com as pessoas que Deus te dá, você possa fazer isso da melhor forma, com excelência, com organização, com prudência, porque são princípios de vida e nós só temos a colher coisas boas se os observarmos. Ok? E por fim, no versículo 35, nós vemos que sempre que a arca partia, Moisés orava, né, que está: levanta-te ao Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, né, e fujam de diante de ti os teus adversários. E sempre que a arca parava, ele dizia: volta ao Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Ou seja, ele orava na partida e ele orava na chegada. Ele estava chamando o Senhor para estar à frente quando eles iam, mas também para o Senhor ficar, voltar, estar com eles quando eles precisavam parar, recuar, pausar. Seja qual for o contexto da sua vida hoje, se seja o de avançar, seja o de pausar, seja o de voltar, seja o de pensar, chame o Senhor
para esse contexto. Chame o Senhor para ser honrado, para ser glorificado, para estar com você. Que a companhia do Senhor seja o principal na sua vida e certamente ela vai te dar sabedoria para o próximo passo. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.